A luz da tarde entrava pela janela da pequena sala, desenhando sombras suaves sobre o rosto do menino. Ele tinha apenas 6 anos, mas seus olhos carregavam algo que desconcertava quem o observava. Uma profundidade impossível para alguém tão jovem, como se por trás daquele olhar infantil habitasse uma alma que já havia percorrido muitos caminhos. Seu nome era Miguel. E naquela tarde de domingo, diante de câmeras ao vivo, ele estava prestes a dizer coisas que desafiariam tudo o que pensamos saber sobre vida, morte e o que existe entre esses dois mistérios. Se você acredita que nada acontece por acaso, inscreva-se agora. Talvez este vídeo tenha chegado até você por um motivo maior. Porque o que você está prestes a testemunhar não é apenas a história de um menino, mas um convite para questionar os limites do possível e abraçar a possibilidade de que existem verdades que transcendem nossa compreensão racional. Miguel estava sentado ao lado de sua mãe, Clara, uma mulher de olhos marejados que há meses vivia entre o espanto e a esperança. Ao lado deles, um apresentador de um programa sobre espiritualidade segurava o microfone com mãos trêmulas, porque ele sabia que o que estava para acontecer seria diferente de tudo que já havia testemunhado. O estúdio estava em silêncio absoluto. Nem mesmo o cinegrafista ousava respirar alto demais. Havia algo no ar, uma espécie de reverência involuntária, como se todos soubessem que estavam diante de algo sagrado. Tudo começou 3 meses antes, quando Miguel acordou no meio da noite chamando por um nome que ninguém na família conhecia. "Onde está o Emanuel?", perguntava ele, com uma urgência que não combinava com sua idade. Clara correu até o quarto do filho e o encontrou sentado na cama, com as mãozinhas cruzadas sobre o peito, como se estivesse em oração. Ela tentou acalmá-lo, pensando que fosse apenas um pesadelo. Mas Miguel a olhou com uma serenidade desconcertante e disse: "Mãe, eu preciso escrever. Tem alguém aqui que quer falar." Nos dias seguintes, aquilo que parecia um episódio isolado se tornou uma rotina inexplicável. Miguel começava a desenhar letras no ar, a murmurar frases em um português que soava antigo, rebuscado, nada parecido com a linguagem simples de uma criança. Ele falava sobre caridade, sobre perdão, sobre a eternidade da alma, com uma clareza que deixava Clara sem chão. E então, numa tarde qualquer, ele pegou um caderno e começou a escrever. Não era a caligrafia desajeitada de um menino de 6 anos. As letras eram firmes, inclinadas, com um ritmo próprio. E o conteúdo das mensagens era ainda mais perturbador. Palavras de consolo para pessoas que Clara nem conhecia, orientações espirituais, referências a eventos históricos que Miguel jamais poderia ter estudado. Clara levou o caderno a um centro espírita da cidade. Os médiuns mais experientes examinaram as páginas com atenção crescente. Um deles, um senhor de cabelos brancos chamado Álvaro, segurou o caderno contra o peito e fechou os olhos. Quando os abriu novamente, havia lágrimas em seu rosto. "Isso aqui", disse ele com a voz embargada, "carrega a mesma vibração espiritual das psicografias de Chico Xavier. Não estou dizendo que é ele, mas há algo nessa energia que é inegavelmente familiar." As mãos de Álvaro tremiam enquanto ele folheava o caderno página após página, reconhecendo não apenas o estilo da escrita, mas algo mais profundo. Uma assinatura energética que ele conhecera durante anos de estudo das obras do médium mineiro. A notícia se espalhou, primeiro entre os frequentadores do centro, depois pelas redes sociais, até que chegou aos ouvidos de pesquisadores e curiosos de todo o país. Alguns diziam que Miguel era um médium nato, um canal para espíritos elevados que buscavam continuar sua missão de consolo. Outros afirmavam que ele era a reencarnação de Chico Xavier, que havia desencarnado em 2002 e agora retornava para continuar sua obra de amor e caridade.
E havia ainda os céticos, que insistiam que tudo não passava de sugestão de uma criança influenciada por histórias que ouvira dos adultos. Mas a verdade é que ninguém conseguia explicar como um menino de 6 anos, filho de uma família simples, sem qualquer ligação anterior com o espiritismo, podia escrever com tanta profundidade sobre temas que exigiriam décadas de estudo e vivência espiritual. Mas então, Miguel fez algo que ninguém esperava. Durante uma sessão no centro espírita, ele descreveu detalhes íntimos da vida de uma mulher que estava na plateia. Uma senhora chamada Benedita, que perdera o filho havia 10 anos. Miguel disse o nome do rapaz, descreveu o acidente que tirara sua vida. Mencionou uma conversa particular que Benedita tivera com ele dias antes da tragédia. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia saber daquilo. Benedita caiu de joelhos, soluçando, e abraçou o menino como se abraçasse o próprio filho. E Miguel, com aquela serenidade que já se tornara sua marca, apenas sorriu e disse: "Ele está bem, dona Benedita. Ele quer que a senhora saiba que está em paz." A cena foi tão tocante que mesmo aqueles que tinham ido ao centro apenas por curiosidade saíram de lá transformados, questionando suas próprias certezas sobre o que é possível e o que não é. Foi por causa desse episódio que o programa ao vivo foi agendado. Os produtores queriam comprovar ou desmentir o fenômeno de uma vez por todas. Convidaram especialistas, psicólogos, parapsicólogos, médiuns experientes. Prepararam testes, perguntas impossíveis, situações que nenhuma criança poderia prever ou ensaiar. E Miguel, calmo como sempre, aceitou participar. Clara estava nervosa, mas o filho a tranquilizou com um olhar que parecia dizer: "Confie em mim, mãe, eu sei o que estou fazendo." Havia uma coragem naquele menino que ia além de sua idade, uma confiança serena em algo maior que o guiava e o protegia. O dia do programa chegou envolvido em uma atmosfera de expectativa quase palpável. O estúdio estava lotado. Pessoas de todas as partes do país haviam viajado para estar ali. Algumas movidas pela curiosidade, outras pela esperança de receber alguma mensagem de entes queridos falecidos. As câmeras estavam posicionadas estrategicamente para capturar cada detalhe, cada expressão, cada palavra que saísse da boca daquele menino que havia se tornado uma espécie de fenômeno nacional. Mas Miguel parecia alheio a tudo isso. Ele entrou no estúdio de mãos dadas com a mãe, vestindo uma camiseta simples e um jeans, os cabelos levemente bagunçados, parecendo em tudo e por tudo apenas uma criança comum. Mas quando ele se sentou sob as luzes do estúdio e olhou para a câmera, algo mudou. Era como se uma presença mais antiga se instalasse naquele corpo pequeno, uma sabedoria que transcendia o tempo e o espaço. O apresentador respirou fundo e começou. "Miguel", disse ele, tentando manter a voz firme, "hoje nós trouxemos algumas pessoas aqui. Elas vão se apresentar, mas não vão dizer nada sobre suas vidas. Gostaríamos que você, se puder, nos contasse algo sobre elas. Pode ser?" Miguel assentiu com a cabeça e seus olhos percorreram o estúdio até pousar sobre uma mulher de meia idade sentada na primeira fileira. Ela estava tensa, com os braços cruzados, claramente cética quanto a tudo aquilo. Seu nome era Letícia. E ela havia aceito participar do programa justamente para desmascarar o que considerava uma farsa. Ela não acreditava em reencarnação, não acreditava em mediunidade e estava convencida de que tudo não passava de um truque bem ensaiado. Miguel a observou por alguns segundos e então começou a falar, mas sua voz mudou. Ficou mais grave, mais pausada, como se outra presença falasse através dele. "A senhora perdeu alguém muito importante há pouco tempo. Um homem. Ele era seu pai." A mulher arregalou os olhos, mas não disse nada. Miguel continuou. "Ele partiu sem que a senhora pudesse se despedir. Havia palavras que ficaram presas na garganta, um perdão que não foi dito.
E desde então, a senhora carrega esse peso, achando que é tarde demais. As palavras saíam da boca do menino com uma precisão cirúrgica, tocando exatamente nas feridas mais profundas do coração de Letícia. Ela tentou manter a compostura, mas suas mãos começaram a tremer. "Como você sabe disso?" perguntou ela com a voz quebrada. Miguel sorriu com ternura. "Porque ele está aqui agora, ao seu lado. Ele quer que a senhora saiba que já perdoou tudo, que nunca houve nada a perdoar, na verdade. Ele diz que a senhora foi a melhor filha que ele poderia ter e que está muito orgulhoso de quem você se tornou." E então, Miguel fez algo inesperado. Ele mencionou um detalhe que ninguém mais poderia saber. O nome de um brinquedo de infância de Letícia, um ursinho de pelúcia chamado Tomás, que seu pai havia lhe dado quando ela tinha 5 anos e que ela guardava até hoje em uma caixa no armário. Ele diz que o Tomás foi o melhor presente que ele já te deu, porque foi feito com todo o amor que ele sentia, mas não sabia demonstrar. As lágrimas escorreram pelo rosto da mulher, e ela levou as mãos ao peito, como se pudesse segurar o coração que ameaçava explodir. O estúdio inteiro estava em silêncio. Até os técnicos pararam de se mover. Havia algo acontecendo ali que ultrapassava qualquer explicação lógica, algo que tocava não apenas a mente, mas o âmago da alma. Letícia, que havia entrado no estúdio como uma cética convicta, agora chorava como uma criança, todas as suas defesas desmoronadas diante de algo que ela não conseguia negar, por mais que quisesse. Antes de continuar, me conte nos comentários. Você acredita que algumas almas carregam memórias de vidas passadas? Ou que certas pessoas nascem com o dom de servir de ponte entre este mundo e o espiritual? Escreva. Eu acredito que nada se perde. Tudo retorna. O apresentador, visivelmente emocionado, tentou retomar o controle. Miguel, como você sabe essas coisas? Quem te conta? O menino o olhou com aqueles olhos profundos e respondeu com simplicidade desconcertante. Eu não sei explicar direito. É como se houvesse uma voz dentro de mim, mas não é minha. É alguém que já viveu muito, que conhece muitas histórias, muitas dores. Às vezes eu vejo imagens como se fossem lembranças, mas não são minhas lembranças. Outras vezes é como se alguém escrevesse através da minha mão. Eu só empresto meu corpo para que ele possa ajudar. A resposta era simples, mas carregava uma verdade profunda que todos no estúdio puderam sentir. Não havia pretensão nas palavras do menino, não havia exibicionismo ou orgulho. Havia apenas a consciência serena de quem cumpre um papel que lhe foi designado por forças maiores. Um dos especialistas presentes, um psicólogo renomado chamado Dr. Maurício, levantou a mão. Miguel, você sabe quem é Chico Xavier? O menino assentiu. Minha mãe me contou sobre ele. Ela disse que ele era um homem muito bom, que ajudava as pessoas conversando com os espíritos. O psicólogo inclinou-se para a frente. E você acha que é ele? Que você é Chico Xavier reencarnado? A pergunta pairou no ar como uma nuvem densa, e todos no estúdio se inclinaram para a frente, ansiosos pela resposta. Era a questão que todos queriam fazer, o mistério que todos queriam desvendar. Miguel ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando cuidadosamente a resposta. Então disse com uma sabedoria que desafiava sua idade. Eu não sei se sou ele, mas eu sei que tem alguém comigo que conheceu ele muito bem. Alguém que trabalhou ao lado dele a vida toda. E esse alguém quer continuar o trabalho. Não importa se sou eu ou se sou apenas um canal. O importante é que o amor não para, que a caridade continua, que ninguém é esquecido. A resposta deixou todos sem palavras. Porque no fundo era isso que importava. Não provar se Miguel era ou não a reencarnação de Chico Xavier, mas testemunhar que algo profundamente espiritual estava acontecendo, algo que trazia consolo, esperança e cura para corações partidos. Então, o apresentador fez o teste final. Ele havia trazido uma carta lacrada, escrita por uma pessoa que já havia falecido.
Era uma carta que um pai havia escrito para o filho dias antes de morrer de câncer, mas que nunca chegou a entregar. O filho, agora um homem de 40 anos chamado Roberto, havia guardado aquela carta lacrada durante anos, sem nunca ter tido coragem de abri-la. Ele a trouxera ao programa como um último teste, uma última chance de descobrir se aquilo tudo era real ou apenas uma elaborada encenação. Ninguém, exceto o autor da carta que já havia partido, sabia o que estava escrito ali. O apresentador entregou o envelope a Miguel. "Você pode nos dizer o que tem aqui dentro?" Miguel segurou o envelope com cuidado, passou os dedos sobre o papel, fechou os olhos. A sala inteira prendeu a respiração. Os segundos se arrastavam como horas. O menino parecia estar em um estado de profunda concentração, ou talvez de profunda conexão com algo que ninguém mais podia perceber. Suas mãozinhas tremiam levemente e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Quando Miguel abriu os olhos novamente, eles estavam vermelhos, cheios de emoção. "É uma carta de um pai para um filho", disse ele, com a voz embargada. Ele escreve, dizendo que sente muito por ter sido duro demais, por não ter demonstrado o amor que sempre sentiu. Ele diz que, se pudesse voltar, abraçaria mais, sorriria mais, diria "eu te amo" todos os dias. E ele termina pedindo que o filho não carregue mágoas, porque o amor que ele sente é eterno, e um dia eles vão se reencontrar. O apresentador, com mãos trêmulas, abriu o envelope. Leu a carta em silêncio, e quando terminou, estava chorando. Ele mostrou a carta para as câmeras, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel. Cada palavra, cada vírgula era exatamente como Miguel havia descrito. Não havia truque, não havia ensaio possível. O que acabara de acontecer desafiava todas as leis da lógica e da ciência. Roberto, o filho que trouxera a carta, estava em pé no meio da plateia, soluçando incontrolavelmente. Ele correu até o palco e abraçou Miguel com toda a força que tinha, como se abraçasse o próprio pai. E Miguel, aquele menino de apenas 6 anos, retribuiu o abraço com uma ternura que só poderia vir de quem compreende profundamente a dor da separação e a beleza da reconexão. Clara abraçou o filho e o estúdio explodiu em aplausos. Mas não eram aplausos comuns. Eram aplausos misturados com lágrimas, com soluços, com a emoção crua de quem acabara de testemunhar algo que transcende o ordinário. Mas Miguel permaneceu sereno, como se aquilo tudo fosse apenas mais um dia em sua vida, porque para ele, talvez fosse. Talvez ele realmente carregasse a memória de uma existência anterior, ou talvez fosse apenas um menino com um dom extraordinário. Mas no fim das contas, isso importava menos do que o impacto de sua presença. A capacidade de curar feridas, de trazer paz, de lembrar a todos que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem. Nos dias seguintes ao programa, o vídeo viralizou de uma forma que ninguém poderia prever. Milhões de pessoas assistiram, comentaram, debateram. Alguns acreditaram, outros duvidaram, mas ninguém ficou indiferente, porque há algo em testemunhar o inexplicável que nos força a questionar nossas certezas, a abrir espaço para o mistério, a considerar que talvez o universo seja muito mais vasto e complexo do que nossa mente limitada pode compreender. Canais de notícias do mundo inteiro cobriram a história. Cientistas pediram para estudar Miguel. Religiosos de diferentes denominações quiseram conhecê-lo. E em meio a todo esse turbilhão, Clara se viu na difícil posição de proteger o filho, enquanto também respeitava o propósito que parecia ter se manifestado através dele. Miguel continuou sua rotina de menino comum. Ia à escola, brincava com os amigos, assistia desenhos animados. Mas de tempos em tempos, a voz voltava, as mensagens continuavam, e ele, com paciência infinita, sentava-se com seu caderno e escrevia, sempre com aquela caligrafia firme e inclinada, sempre com palavras que traziam alívio para quem as lia. Clara aprendeu a conviver com aquilo. No início teve medo.
Medo de que o filho fosse diferente demais, de que sofresse bullying, de que a vida dele fosse consumida por algo que ela não entendia. Mas com o tempo, percebeu que Miguel era feliz, que ele não via aquilo como um fardo, mas como um presente, e que de alguma forma misteriosa ele estava cumprindo um propósito que talvez tivesse trazido consigo desde antes de nascer. Houve quem dissesse que Miguel deveria ser estudado, testado, analisado até que a ciência encontrasse uma explicação. Houve quem dissesse que ele deveria ser protegido, mantido longe dos holofotes, preservado da curiosidade mórbida do mundo. Mas Clara decidiu seguir o coração. Ela deixaria que o filho seguisse seu caminho, fosse ele qual fosse, confiando que havia uma sabedoria maior guiando cada passo. E foi assim que Miguel começou a atender pessoas em sua própria casa. Não eram sessões organizadas nem nada do tipo. As pessoas simplesmente apareciam, trazendo suas dores, suas perguntas, suas saudades. E Miguel, sempre gentil, sempre paciente, recebia a todos com o mesmo sorriso sereno, com a mesma disposição de servir de ponte entre os mundos. Uma dessas visitas foi particularmente marcante. Uma jovem mãe chamada Fernanda havia perdido sua filha de 3 anos em um acidente doméstico. A culpa a consumia dia e noite. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia viver. Quando ela chegou à casa de Clara, estava visivelmente devastada, os olhos fundos, o rosto pálido, carregando um peso que parecia maior do que ela podia suportar. Miguel a recebeu na sala, sentou-se ao seu lado e, sem que ela dissesse uma única palavra, começou a falar. "Ela não quer que você sofra assim", disse ele, segurando a mão de Fernanda. "Ela diz que foi um acidente, que ninguém teve culpa. E ela quer que você saiba que está bem, que tem gente cuidando dela e que um dia vocês vão se encontrar de novo." Fernanda desabou em lágrimas, mas eram lágrimas diferentes. Não eram mais lágrimas de desespero, mas de alívio, de libertação. "Como ela está?" perguntou ela, a voz mal saindo. "Ela está feliz", respondeu Miguel. "Ela brinca muito, tem amiguinhos. E às vezes ela vem te visitar à noite, quando você está dormindo. Ela diz que você sonha com ela e que esses sonhos são reais. São momentos em que vocês estão juntas de verdade." Fernanda saiu daquela casa transformada. A dor não desapareceu completamente. Talvez nunca desapareça, mas ela ganhou algo precioso. A certeza de que sua filha não estava perdida, de que o amor entre elas continuava vivo, atravessando as barreiras entre este mundo e o próximo. Histórias como essa se multiplicaram. Miguel se tornou uma espécie de farol de esperança para pessoas mergulhadas em luto e desesperança. E quanto mais ele ajudava, mais claro ficava que algo extraordinário estava acontecendo através dele. Os céticos continuavam tentando encontrar explicações racionais. Alguns diziam que Miguel tinha acesso a informações através de meios normais que ninguém havia identificado. Outros sugeriam que ele era extremamente habilidoso em leitura fria, em captar pistas sutis e transformá-las em revelações aparentemente impossíveis. Mas nenhuma dessas explicações conseguia dar conta da totalidade dos fenômenos. Havia detalhes que simplesmente não podiam ser explicados por truques ou habilidades humanas comuns. Um pesquisador chamado Dr. Henrique, especializado em parapsicologia, decidiu conduzir uma série de testes controlados com Miguel. Ele criou situações em que seria impossível para o menino ter qualquer informação prévia. Em um dos experimentos, ele trouxe objetos pertencentes a pessoas falecidas que Miguel nunca havia encontrado, pessoas de outras cidades, de outras épocas. E segurando cada objeto, Miguel era capaz de descrever não apenas características físicas da pessoa, mas também traços de personalidade, eventos significativos de suas vidas e até mesmo mensagens específicas que essas pessoas gostariam de transmitir a seus entes queridos ainda vivos.
Dr. Henrique documentou tudo meticulosamente. Ele verificou cada informação, confrontou cada detalhe com registros históricos e testemunhos de familiares. E a taxa de acurácia era assombrosa. Algo em torno de 85% das informações fornecidas por Miguel podiam ser verificadas como corretas. Os 15% restantes eram informações que simplesmente não podiam ser verificadas, mas também não podiam ser desmentidas. O pesquisador publicou seus achados em uma revista científica e, embora o artigo tenha gerado controvérsia, também abriu portas para discussões mais sérias sobre fenômenos que a ciência tradicionalmente ignora ou ridiculariza. Uma noite, meses depois do programa ao vivo, Clara encontrou Miguel sentado na varanda, olhando para o céu estrelado. Ela se sentou ao lado dele e perguntou: "Filho, você tem medo de tudo isso que acontece com você?" Miguel sorriu, aquele sorriso sereno que já se tornara sua marca. "Não, mãe, eu não tenho medo, porque eu sei que não estou sozinho. Tem muita gente cuidando de mim, mesmo que eu não possa ver. E eu sei que tudo isso tem um motivo, mesmo que eu não entenda direito qual é." Clara abraçou o filho e ali, sob o céu infinito, sentiu uma paz que há muito não experimentava. Mas havia algo mais que Miguel não havia contado à mãe ainda. Algo que ele estava começando a compreender aos poucos, através de fragmentos de memórias que vinham como flashes durante a noite, ou como sensações profundas durante as psicografias. Ele começava a ter a impressão, ainda vaga, ainda nebulosa, de que já havia vivido antes. Não exatamente como Chico Xavier, mas talvez em outra vida, em outro tempo, cumprindo um papel semelhante. Havia rostos que ele via em sonhos e que pareciam familiares, lugares que ele nunca visitara, mas que reconhecia, palavras em línguas que ele nunca estudara, mas que de alguma forma compreendia. Uma dessas memórias era particularmente recorrente. Miguel se via em um lugar simples, uma casa pequena, cercado de livros e papéis. Havia uma mesa onde ele, ou quem quer que fosse naquela memória, passava horas e horas escrevendo, escrevendo. E havia uma sensação de propósito tão forte, tão visceral, que quando Miguel acordava desses sonhos, sentia um aperto no peito, como se tivesse deixado algo importante inacabado. Era como se parte de sua alma ainda estivesse presa àquele lugar, àquela missão, e não descansaria até que o trabalho fosse concluído. Certa vez, Álvaro, o médium do Centro Espírita, levou Miguel para visitar a antiga casa onde Chico Xavier havia vivido em Pedro Leopoldo. Era uma visita informal, apenas para conhecer o local histórico. Mas quando Miguel entrou na casa, algo extraordinário aconteceu. Ele parou no meio da sala, olhando ao redor com uma expressão de reconhecimento profundo. "Eu conheço esse lugar", disse ele, a voz tremendo. "Eu já estive aqui." Clara e Álvaro trocaram olhares. "Filho, você nunca esteve aqui", disse Clara suavemente. Mas Miguel balançou a cabeça. "Não nesta vida, mãe. Mas eu conheço, eu lembro." Ele caminhou pela casa como se conhecesse cada cômodo, cada canto. Parou diante de uma estante e disse: "Aqui ficavam os livros de Emanuel." E estava certo. Aquela era exatamente a estante onde Chico guardava as obras psicografadas de seu mentor espiritual. Miguel, então, foi até um pequeno escritório e apontou para a mesa. Aqui ele escrevia, horas e horas todos os dias. A mão doía, mas ele não parava, porque tinha gente esperando, gente precisando. Álvaro estava chorando. Clara estava sem palavras. Como um menino de 6 anos podia saber essas coisas com tanto detalhe, com tanta emoção? A partir daquele dia, as psicografias de Miguel se intensificaram. Ele começou a receber mensagens não apenas de espíritos comuns, mas de entidades que se identificavam como mentores espirituais, trabalhadores da luz que haviam auxiliado Chico Xavier em sua missão. Uma dessas entidades se apresentou como Emanuel
E as mensagens que vinham através dessa assinatura espiritual tinham a mesma profundidade filosófica e moral que caracterizava as psicografias originais de Chico. Era como se o trabalho interrompido pela desencarnação estivesse sendo retomado através daquele menino, daquele canal improvável, mas poderosamente conectado com as dimensões mais elevadas da existência. Mas nem tudo era paz e aceitação. Havia grupos religiosos que condenavam Miguel, dizendo que ele estava possuído por demônios, que aquilo tudo era obra de forças das trevas. Havia céticos agressivos que o atacavam nas redes sociais, chamando-o de fraude, de manipulador, acusando Clara de explorar o filho em busca de fama e dinheiro. E havia também aqueles que queriam transformar Miguel em um santo vivo, em um Messias, colocando sobre seus ombros pequenos uma expectativa e uma responsabilidade que ele nunca havia pedido. Clara teve que aprender a navegar por essas águas turbulentas, protegendo o filho dos extremos, enquanto permitia que ele continuasse seu trabalho. Uma das críticas mais duras veio de um jornalista investigativo que decidiu desmascarar Miguel de uma vez por todas. Ele passou semanas pesquisando, entrevistando pessoas, procurando por qualquer sinal de fraude. Ele investigou a vida de Clara em busca de conexões com o espiritismo que pudessem explicar como Miguel tinha acesso a tantas informações. Ele até contratou um ilusionista profissional para tentar replicar os fenômenos produzidos pelo menino. Mas, para sua própria surpresa, ele não encontrou nada. Nenhuma evidência de fraude, nenhum truque identificável, nenhuma explicação racional que desse conta de tudo o que Miguel era capaz de fazer. E o mais irônico é que, no final de sua investigação, o jornalista acabou se tornando um dos maiores defensores de Miguel, publicando um artigo onde admitia que havia presenciado algo que desafiava todas as suas convicções materialistas. E foi nesse instante, entre o invisível e o eterno, que algo começou a mudar. Mas o que viria a seguir superaria tudo que eu poderia compreender. O vento soprou mais forte naquela tarde, e Miguel, sentado diante de uma multidão que se reunira espontaneamente no centro espírita, fechou os olhos e deixou que a presença se manifestasse com mais intensidade do que nunca. Sua mão começou a se mover sobre o papel, rápida, firme, escrevendo palavras que pareciam vir de um lugar além do tempo. Clara observava de longe, com o coração apertado, porque sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo para sempre. E ela estava certa. A mensagem que Miguel psicografou naquele dia era diferente de todas as outras. Não era um consolo para alguém específico, não era uma orientação espiritual comum, era uma revelação. A entidade que se identificava como Emanuel escrevia através das mãos do menino uma mensagem direta, clara, sem rodeios. Dizia que Miguel não era a reencarnação de Chico Xavier, mas sim um médium preparado espiritualmente desde antes de nascer para dar continuidade ao trabalho que Chico havia iniciado. Dizia que o próprio Chico estava presente, auxiliando, guiando, trabalhando ao lado de Emanuel e de toda uma equipe espiritual para que a mensagem de amor e caridade continuasse ressoando na terra. Quando Miguel terminou de escrever e abriu os olhos, havia lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele estava aqui, disse o menino com a voz embargada. O Chico estava aqui comigo. Eu senti. Ele me abraçou e disse que eu não preciso ter medo, que ele vai me ensinar tudo, que eu não estou sozinho nessa missão. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Álvaro leu a mensagem em voz alta, e a cada palavra, mais pessoas começavam a chorar, tocadas pela profundidade e pela beleza daquilo que estava sendo revelado. Não era sobre provar nada, não era sobre convencer céticos ou satisfazer curiosos. Era sobre continuar uma obra de amor que transcende a vida e a morte, que atravessa gerações, que não se apaga com a passagem do tempo. Nos dias seguintes, a mensagem de Emanuel através de Miguel se espalhou pelo Brasil e pelo mundo.
Centros espíritas de todos os cantos começaram a convidar o menino para visitas. Mas Clara, sempre sábia e protetora, impôs limites. Miguel ainda era uma criança. Ele precisava brincar, estudar, viver sua infância. O trabalho espiritual seria feito, sim, mas dentro de um equilíbrio que preservasse a saúde física, emocional e mental do filho. E Miguel, com sua serenidade característica, concordou. Ele sabia que havia um propósito maior, mas também compreendia que cumprir esse propósito não significava sacrificar sua própria essência, sua própria humanidade. Foi então que aconteceu o episódio que seria lembrado como o mais impactante de todos. Um homem chamado Paulo, de 52 anos, chegou à casa de Clara numa tarde chuvosa. Ele estava doente, com um câncer em estágio avançado, e os médicos haviam dado a ele apenas alguns meses de vida. Paulo não era espírita, não acreditava em vida após a morte, não tinha fé em nada além do que podia ver e tocar. Mas sua esposa, desesperada, havia implorado para que ele visitasse Miguel apenas uma vez, apenas para tentar. E Paulo, por amor à esposa, aceitou, embora sem qualquer expectativa. Quando Miguel entrou na sala e viu Paulo, algo extraordinário aconteceu. O menino parou, ficou muito quieto, e então seus olhos se encheram de lágrimas. Ele se aproximou do homem e, sem dizer uma palavra, o abraçou. Paulo, desconcertado, tentou se afastar, mas Miguel segurou sua mão com força e disse: "Você não vai morrer ainda. Você tem mais tempo, mas você precisa perdoar." Paulo franziu a testa. Perdoar quem? Miguel olhou fundo em seus olhos. Seu irmão. Você precisa perdoar seu irmão antes que seja tarde demais. Paulo ficou pálido. Ele tinha um irmão, Fernando, com quem não falava havia 15 anos. Os dois haviam brigado por causa de uma herança, palavras duras foram ditas, e desde então construíram um muro de silêncio e ressentimento entre eles. Paulo nunca havia mencionado isso a ninguém, muito menos a um menino de 6 anos que ele acabara de conhecer. "Como você sabe sobre meu irmão?" perguntou ele, a voz tremendo. Miguel sorriu com ternura. "Porque tem alguém aqui que ama vocês dois, sua mãe. Ela está aqui e ela está pedindo que vocês façam as pazes antes que seja tarde demais. Ela diz que a vida é curta demais para tanto orgulho e que o amor é a única coisa que vale a pena carregar." Paulo desabou em lágrimas. Ali, naquela sala simples, diante de um menino que ele havia conhecido apenas minutos antes, ele se despedaçou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Toda a dureza, todo o orgulho, todo o ressentimento se dissolveram diante da possibilidade de que sua mãe, que havia falecido 10 anos antes, ainda se importava, ainda cuidava, ainda intercedia por ele e pelo irmão. Paulo saiu daquela casa transformado. No mesmo dia, ele ligou para Fernando. A conversa foi difícil no início, cheia de silêncios desconfortáveis e palavras engasgadas. Mas aos poucos, o gelo foi derretendo, e os dois irmãos choraram juntos, pediram perdão um ao outro e prometeram não deixar mais nenhum dia passar sem se falarem. E o milagre não parou por aí. 3 meses depois, Paulo voltou à casa de Clara. Mas ele estava diferente. Seus exames mais recentes mostravam que o câncer havia regredido. Os médicos não conseguiam explicar. Eles chamaram de remissão espontânea, um daqueles casos raros que a ciência ainda não compreende completamente. Mas Paulo sabia o que havia acontecido. Não foi apenas o tratamento médico, foi o perdão, foi o amor. Foi a reconexão com seu irmão e, através dela, a reconexão com a própria vontade de viver. Ele abraçou Miguel e disse: "Você me salvou, menino. Você me deu minha vida de volta." Miguel apenas sorriu e respondeu: "Não fui eu, foi o amor. O amor sempre salva." Histórias como essa se multiplicavam. Miguel se tornava cada vez mais conhecido, mas também cada vez mais humilde. Ele compreendia, com uma sabedoria que ia além de sua idade, que ele era apenas um instrumento, um canal,
e que a verdadeira força vinha de algo muito maior do que ele. E foi justamente essa humildade que o tornou ainda mais especial, ainda mais admirado por aqueles que o conheciam. Porque em um mundo cheio de egos inflados e pessoas buscando fama e reconhecimento, ali estava um menino que usava seu dom extraordinário apenas para servir, apenas para amar, apenas para consolar, mas nem tudo era fácil. Havia dias em que Miguel se sentia exausto, dias em que a presença espiritual era tão intensa que ele mal conseguia distinguir onde terminava ele e onde começava a entidade que trabalhava através dele. Havia noites em que ele acordava chorando, carregando dores que não eram suas, sofrimentos de pessoas que ele havia atendido durante o dia. Clara aprendeu a cuidar desses momentos, a envolver o filho em amor e proteção, a lembrá-lo de que ele era apenas uma criança e que tinha todo o direito de descansar, de brincar, de ser feliz. E Miguel era feliz, apesar de tudo. Ele adorava jogar bola com os amigos, adorava assistir desenhos animados, adorava comer brigadeiro e correr descalço no quintal. Ele era, em essência, um menino normal com um dom extraordinário, e talvez fosse justamente essa normalidade que o tornava tão especial. Porque ele provava que o sagrado não está separado do cotidiano, que o espiritual não está distante do humano, que é possível ser profundamente conectado com o divino sem deixar de ser autenticamente terreno. Certa vez, uma jornalista perguntou a Miguel: "Você acha que vai fazer isso a vida toda? Vai ser médium para sempre?" Miguel pensou por um momento e então respondeu com uma sinceridade desarmante: "Eu não sei. Eu só sei que agora é isso que eu preciso fazer. Amanhã não sei. Mas eu confio que se for para continuar, eu vou continuar. E se for para parar, eu vou parar. Eu só quero fazer o que é certo, o que ajuda as pessoas." A resposta era simples, mas carregava uma profundidade filosófica que deixou a jornalista sem palavras. Ali estava um menino de 6 anos ensinando a adultos sobre desapego, sobre confiança, sobre viver o presente sem se apegar ao futuro. À medida que os meses passavam, Miguel começou a receber mensagens cada vez mais complexas e profundas. Não eram apenas consolos para pessoas enlutadas, mas também ensinamentos filosóficos, reflexões sobre a natureza da existência, sobre o propósito da vida, sobre o significado do sofrimento. Uma dessas mensagens, psicografada numa tarde de domingo, falava sobre a importância de cada pequeno ato de bondade, de como gestos aparentemente insignificantes podem mudar trajetórias inteiras, de como cada escolha que fazemos ecoa através do tempo e do espaço, afetando não apenas nossas próprias vidas, mas também as vidas de todos ao nosso redor. A mensagem dizia: "Não subestimem o poder de um sorriso, de uma palavra gentil, de uma mão estendida. Vocês não sabem quantas vidas podem tocar com um único gesto de amor. Não sabem quantas almas podem iluminar com uma única centelha de esperança. A verdadeira grandeza não está nas grandes realizações que o mundo aplaude, mas nos pequenos atos de bondade que ninguém vê, mas que o universo registra e recompensa. Sejam luz onde há escuridão, sejam amor onde há ódio, sejam paz onde há conflito, e lembrem-se sempre, vocês não estão sozinhos, nunca estiveram, nunca estarão." Quando Álvaro leu essa mensagem em voz alta durante uma reunião no Centro Espírita, houve um silêncio profundo, seguido de lágrimas e abraços, porque aquelas palavras tocavam algo essencial na alma humana, algo que todos sabem no fundo do coração, mas que frequentemente esquecem em meio à correria e às preocupações do dia a dia. Era um lembrete de que a vida é sobre conexão, sobre amor, sobre servir uns aos outros, e que no final nada mais importa além do amor que demos e recebemos. Miguel também começou a ter visões mais claras do mundo espiritual. Ele descrevia lugares de uma beleza indescritível, cidades de luz, onde habitavam espíritos elevados, escolas onde almas aprendiam e evoluíam,
hospitais espirituais onde eram tratados aqueles que desencarnavam com traumas e sofrimentos. Ele falava sobre a organização complexa e perfeita do plano espiritual, sobre como existe uma ordem, um propósito, uma sabedoria divina regendo tudo. E ele fazia isso com uma naturalidade que só podia vir de quem realmente vê, realmente sabe, realmente compreende. Uma das visões mais marcantes que Miguel teve foi de um encontro entre almas que se amaram em vidas diferentes. Ele descreveu como, do outro lado, não existe mais a separação que conhecemos aqui. As almas se reconhecem, se reencontram, retomam laços que o tempo e a morte nunca conseguiram quebrar. Ele viu mães reencontrando filhos, maridos reencontrando esposas, amigos se reunindo novamente. E ele viu também como essas almas continuam acompanhando aqueles que amam e que ainda estão na Terra, enviando amor, proteção, sinais, tentando de todas as formas possíveis fazer com que seus entes queridos saibam que continuam presentes, apenas em outra dimensão. Essa visão trouxe um consolo imenso para muitas pessoas que ouviram Miguel descrevê-la. Porque a dor da perda é uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar. A sensação de vazio, de ausência, de nunca mais poder abraçar, ver, falar com quem se ama, é quase insuportável. Mas saber que a separação é apenas temporária, que o amor continua, que um dia haverá um reencontro, isso transforma a dor em esperança, o desespero em fé, a escuridão em luz. Certo dia, Miguel recebeu a visita de uma mulher idosa chamada Dona Maria. Ela tinha 87 anos e estava visivelmente frágil. Seus filhos a trouxeram porque ela estava com medo da morte que sentia se aproximar. Maria não tinha medo de morrer por não acreditar em vida após a morte. Na verdade, ela era uma católica devota. Mas ela tinha medo do desconhecido, do que viria depois, de como seria a transição. Miguel segurou a mão enrugada da senhora e disse com ternura: "A senhora não precisa ter medo. Quando chegar a hora, vai ser como acordar de um sonho. Vai ter gente esperando pela senhora do outro lado. Seu marido, seus pais, amigos que já partiram. Eles vão recebê-la com tanto amor que a senhora vai se perguntar por que teve medo." Dona Maria chorou, mas eram lágrimas de alívio. "Meu marido vai estar lá?" perguntou ela, a voz tremendo. "Sim", respondeu Miguel. "Ele já está preparando tudo para recebê-la. E ele quer que a senhora saiba que foi muito feliz ao lado dela, que os anos que viveram juntos foram os melhores da vida dele, e que ele está contando os dias para abraçá-la novamente." A velhinha sorriu através das lágrimas, e naquele momento, o medo que a acompanhava há meses simplesmente desapareceu. Ela voltou para casa em paz e 3 semanas depois desencarnou tranquilamente durante o sono com um sorriso no rosto. Seus filhos disseram que nos últimos dias de vida ela estava radiante, feliz, falando sobre o reencontro que a aguardava. À medida que a fama de Miguel crescia, surgiram também imitadores e aproveitadores. Pessoas que tentavam se passar por médiums para ganhar dinheiro e fama, usando o nome de Chico Xavier e de Emanuel para dar credibilidade às suas fraudes. Isso entristecia Miguel profundamente. Ele via como essas pessoas estavam prejudicando não apenas aqueles que enganavam, mas também a credibilidade de médiuns verdadeiros e do próprio espiritismo. Certa vez, ele psicografou uma mensagem de Emanuel que dizia: "Cuidado com aqueles que usam o nome dos espíritos para benefício próprio. O verdadeiro médium não busca fama nem riqueza. Ele se coloca a serviço com humildade e amor, sem esperar nada em troca. Julguem os médiums não pelas palavras que dizem, mas pelos frutos que produzem. Se produzem amor, paz e consolo, vem de Deus. Se produzem divisão, medo e interesse pessoal, vem de outros lugares." A mensagem serviu como um alerta importante e ajudou muitas pessoas a desenvolverem discernimento na hora de buscar orientação espiritual.
Porque o mundo espiritual, como explicava Emmanuel através de Miguel, é vasto e complexo. Existem espíritos elevados trabalhando pelo bem, mas também existem espíritos menos evoluídos que podem causar confusão e problemas. E por isso é fundamental ter critério, buscar médiuns sérios e comprometidos com o bem, e sempre, sempre confiar na própria intuição e no próprio coração. Um dos aspectos mais fascinantes do trabalho de Miguel era sua capacidade de trazer mensagens específicas e detalhadas de pessoas falecidas que ele nunca havia conhecido. Não eram mensagens genéricas que poderiam se aplicar a qualquer um, mas sim informações precisas que só os familiares poderiam confirmar. Em uma ocasião, ele trouxe uma mensagem de um jovem que havia falecido em um acidente de moto. O jovem mencionou um sonho específico que havia contado à mãe dias antes do acidente. Um sonho em que via a própria morte, mas não tinha medo porque sabia que continuaria vivo de outra forma. A mãe confirmou que a conversa realmente havia acontecido, mas ela nunca havia contado isso a ninguém. Era algo íntimo, privado, que apenas ela e o filho sabiam. Casos como esse se acumulavam, criando um corpo de evidências que mesmo os céticos mais ferrenhos tinham dificuldade em refutar. Claro que sempre haveria aqueles que se recusariam a aceitar, que encontrariam maneiras de racionalizar, de explicar, de negar. Mas para aqueles que vivenciavam os fenômenos diretamente, que recebiam as mensagens, que sentiam o amor e a presença de seus entes queridos através das palavras de Miguel, não havia dúvida. Algo real, algo profundo, algo transcendente estava acontecendo. E Miguel continuava crescendo não apenas em idade, mas também em compreensão de seu próprio dom. Ele começou a perceber padrões nas mensagens que recebia, começou a entender melhor o funcionamento do mundo espiritual, começou a desenvolver técnicas para se conectar de forma mais clara e eficiente com os espíritos. Mas junto com esse crescimento vinha também uma responsabilidade maior. Porque quanto mais conhecido ele se tornava, mais pessoas buscavam sua ajuda e era impossível atender a todos. Miguel tinha que aprender a estabelecer limites, a dizer não, a preservar sua própria energia e saúde. Clara foi fundamental nesse processo. Ela se tornou não apenas a mãe de Miguel, mas também sua gerente, sua protetora, sua guia. Ela filtrava os pedidos que chegavam, organizava a agenda, garantia que o filho tivesse tempo para ser criança. E Miguel era profundamente grato por isso. Ele sabia que sem a mãe, sem aquela presença amorosa e firme ao seu lado, ele provavelmente teria se perdido em meio a tanta expectativa, tanta demanda, tanta pressão. Houve momentos de crise também. Momentos em que Miguel questionava se estava realmente fazendo a coisa certa, se não era tudo apenas fruto de sua imaginação, se ele não estava de alguma forma enganando a si mesmo e aos outros. Esses momentos de dúvida eram dolorosos, mas também necessários. Porque é na dúvida que encontramos a humildade, é no questionamento que encontramos a autenticidade. É na crise que encontramos a verdade mais profunda sobre nós mesmos. E sempre, sempre, quando Miguel chegava ao fundo desses poços de incerteza, algo acontecia que renovava sua fé. Uma mensagem particularmente tocante, um fenômeno inexplicável, um testemunho de alguém cuja vida havia sido transformada por seu trabalho. Um desses momentos aconteceu quando Miguel tinha 7 anos. Ele estava passando por uma fase difícil na escola, sofrendo bullying de alguns colegas que o chamavam de esquisito, de maluco, de mentiroso. Miguel chegou em casa chorando, dizendo à mãe que não queria mais ser diferente, que só queria ser normal como as outras crianças. Clara o abraçou e não sabia o que dizer para consolá-lo. Mas então, naquela mesma noite, Miguel teve um sonho. No sonho, ele encontrou Chico Xavier. O médium, com seu sorriso gentil e seus olhos cheios de compaixão, disse a Miguel: "Sei que é difícil, pequeno,
Eu também passei por isso quando era criança. Mas você precisa entender que seu dom não é uma maldição, é uma bênção. E mesmo que nem todos compreendam agora, um dia você vai olhar para trás e vai ver quantas vidas você tocou, quantos corações você curou, quanta diferença você fez. Seja forte, seja corajoso e lembre-se sempre, você não está sozinho. Miguel acordou do sonho transformado. Ele ainda sentia a presença de Chico, ainda podia sentir o calor daquele abraço espiritual. E a partir daquele dia, o bullying não o afetava mais da mesma forma. Ele havia encontrado uma força interior, uma certeza de propósito que o tornava impermeável às críticas e zombarias. Ele sabia quem era, sabia qual era sua missão, e nada nem ninguém poderia tirar isso dele. Os anos passaram e Miguel continuou seu trabalho com a mesma dedicação e amor. Ele cresceu, tornou-se um adolescente, depois um jovem adulto, mas sua essência permaneceu a mesma. Aquela serenidade, aquela compaixão, aquela capacidade de tocar as almas das pessoas não diminuíram com o tempo, pelo contrário, apenas se aprofundaram. E as mensagens que ele psicografava se tornaram ainda mais profundas, mais filosóficas, mais universais. Uma dessas mensagens, psicografada quando Miguel tinha 15 anos, falava sobre o propósito do sofrimento. Dizia: o sofrimento não é um castigo de Deus, mas uma ferramenta de evolução. É através da dor que a alma aprende compaixão. É através da perda que ela aprende desapego. É através do medo que ela aprende coragem. Não busquem o sofrimento, mas quando ele vier, e ele virá, porque faz parte da jornada humana, não o vejam como inimigo, mas como mestre. Cada lágrima derramada é uma semente de sabedoria plantada na alma. E um dia, quando olharem para trás, verão que foram justamente os momentos mais difíceis que os tornaram quem vocês são. Essa mensagem ressoou profundamente com milhares de pessoas que estavam passando por momentos difíceis. Ela não negava a realidade da dor, não oferecia um consolo barato ou superficial. Ela reconhecia a dor, a validava, mas também oferecia uma perspectiva transformadora sobre ela. E era justamente isso que as pessoas precisavam. Não que lhes dissessem que tudo ficaria bem magicamente, mas que lhes dessem um sentido, um propósito, uma razão para continuar caminhando, mesmo quando o caminho parecia impossível. Miguel também começou a falar mais abertamente sobre reencarnação. Ele explicava, através das mensagens que recebia, que a vida não é uma única chance, mas uma longa jornada de aprendizado que se estende por muitas existências. Cada vida é uma oportunidade de evoluir, de corrigir erros do passado, de desenvolver qualidades que ainda não possuímos. E ninguém está condenado eternamente por seus erros. Existe sempre a possibilidade de redenção, de recomeço, de transformação. Essas ideias trouxeram alívio para muitas pessoas que carregavam culpas e arrependimentos pesados. Saber que haveria outras oportunidades, que a jornada não terminava com a morte, que erros poderiam ser corrigidos e lições poderiam ser aprendidas. Isso era libertador. Claro que isso não significava que as pessoas poderiam fazer o que quisessem sem consequências. Pelo contrário, a lei de causa e efeito, o karma, como alguns chamam, era real e inflexível. Cada ação geraria uma reação, cada escolha teria suas consequências. Mas mesmo assim, sempre haveria a possibilidade de aprender, de crescer, de se tornar melhor. Então, chegou o momento que muitos esperavam e temiam ao mesmo tempo. Miguel, agora com 17 anos, anunciou que iria fazer uma sessão pública de psicografia, transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Seria a maior demonstração de mediunidade desde os tempos de Chico Xavier. O evento foi organizado em um grande auditório, com capacidade para 10.000 pessoas. E todos os ingressos se esgotaram em minutos.
Milhões de pessoas ao redor do mundo se prepararam para assistir à transmissão online. Na noite do evento, Miguel entrou no palco sob aplausos ensurdecedores. Mas ele pediu silêncio, pediu que todos fechassem os olhos e fizessem uma oração, cada um à sua maneira, pedindo proteção e luz para o trabalho que seria realizado. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase palpável. E então Miguel começou a escrever. Suas mãos se moviam rapidamente sobre o papel, preenchendo página após página com uma velocidade impressionante. E o mais extraordinário é que ele não estava em transe profundo, não estava inconsciente. Ele estava consciente, mas conectado, servindo de canal para uma inteligência superior que trabalhava através dele. Durante 3 horas ininterruptas, Miguel psicografou mensagens de dezenas de espíritos diferentes. Havia mensagens para pessoas específicas na plateia, mensagens de caráter geral sobre amor e compaixão, ensinamentos filosóficos profundos sobre a natureza da realidade e do propósito da existência. E no final, veio uma mensagem assinada por Emmanuel, dirigida à humanidade como um todo. A mensagem dizia: Filhos da Terra, vocês vivem em tempos de grande transformação. O mundo está mudando e vocês estão sendo chamados a mudar com ele. Deixem para trás o ódio, o egoísmo, a ganância. Abracem o amor, a compaixão, a unidade. Lembrem-se de que são todos irmãos, filhos do mesmo Pai, habitando a mesma casa planetária. O que fazem a um, fazem a todos. O que fazem à Terra, fazem a si mesmos. Acordem para a responsabilidade que têm uns com os outros e com o planeta que os abriga. O tempo das grandes escolhas chegou. Escolham o amor. Sempre, em todas as circunstâncias, escolham o amor. Quando Miguel terminou de escrever, houve um silêncio profundo, seguido de uma explosão de aplausos, lágrimas e abraços. Pessoas de diferentes religiões, diferentes culturas, diferentes crenças, estavam ali unidas por algo maior do que todas as suas diferenças. A certeza de que haviam testemunhado algo sagrado, algo real, algo que tocava o mais profundo da alma humana. E foi ali, naquele momento de união e emoção compartilhada, que eu compreendi finalmente o verdadeiro significado de tudo o que havia presenciado através da história de Miguel. Não se tratava de provar reencarnação ou mediunidade. Não se tratava de convencer céticos ou validar crenças. Tratava-se de lembrar à humanidade algo que ela esqueceu ao longo do caminho, que somos todos parte de algo maior, que o amor é a força mais poderosa do universo e que a morte não é o fim, mas apenas uma transformação, uma passagem para outra forma de existência. Miguel continuaria seu trabalho pelos anos seguintes, tocando milhares de vidas, trazendo consolo para corações partidos, esperança para almas desesperadas, luz para mentes perdidas na escuridão. Mas o mais importante que ele faria seria lembrar a cada pessoa que cruzasse seu caminho que ela não está sozinha, que nunca esteve, que existe toda uma dimensão de amor e cuidado, trabalhando incansavelmente pelo bem de todos. E Clara, sua mãe amada, continuaria ao seu lado, protegendo-o, amando-o, apoiando-o em cada passo do caminho. Porque no final, foi o amor dela que permitiu que Miguel florescesse, que se tornasse quem era destinado a ser. E talvez essa seja a lição mais importante de todas, que por trás de cada grande missão, de cada dom extraordinário, existe sempre um amor ordinário, humano, simples, mas infinitamente poderoso. Se esta história tocou sua alma, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que o amor atravessa o tempo e o espaço, que nenhuma vida é em vão, que cada um de nós tem um propósito único e sagrado nesta jornada. E lembre-se sempre, nos momentos de dúvida, nos momentos de dor, nos momentos de escuridão, você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. Existe um universo inteiro de amor conspirando ao seu favor.
guiando seus passos, iluminando seu caminho. Confie nisso, tenha fé nisso. E, acima de tudo, seja você mesmo um canal desse amor infinito que sustenta toda a criação.